15 de março, 44 a.C. Um homem caminha pelos corredores do Senado romano. Ele governa o maior império que o mundo já viu. Comandou legiões na Gália, cruzou o Rubicão, derrotou todos os seus inimigos. Neste momento, 60 senadores o aguardam com punhais escondidos sob as togas. Ele sabe que há uma conspiração. Sua esposa implorou para que não saísse de casa. Um adivinho o alertou sobre os perigos deste dia. Mas César entra mesmo assim. 23 facadas depois, o corpo do ditador perpétuo jaz aos pés de uma estátua de Pompeu, seu antigo aliado, seu antigo rival, o homem que ele próprio havia derrotado. Como um jovem de família decadente, perseguido por ditadores, sequestrado por piratas e dado como morto politicamente, se tornou o homem mais poderoso de Roma. E por que aqueles que ele perdoou foram exatamente os que o assassinaram? Caio Júlio César nasceu em 13 de julho do ano 100 a.C. Sua família, os Júlios, era patrícia, o que significava sangue nobre, linhagem antiga, prestígio social. Mas prestígio não pagava as contas. Os Júlios de sua época eram uma família em declínio. Não tinham fortuna, não tinham influência real, não tinham aliados poderosos. O que tinham era uma lenda, diziam descender de Vênus, através de Enéas, o herói troiano. Uma história bonita. Inútil na política romana. Roma, naquele tempo, era uma república dilacerada por guerras civis. Dois partidos disputavam o poder, os optimates, aristocratas conservadores que defendiam o domínio do Senado, e os populares, que buscavam apoio nas massas urbanas e nos soldados. O tio de César, Mário, havia sido o maior general dos populares. Isso pintava um alvo nas costas do jovem. Quando Sila, líder dos optimates, tomou Roma pela força em 82 a.C., iniciou uma caçada sistemática aos inimigos. Listas de proscrição surgiam todos os dias, nomes de homens sentenciados à morte sem julgamento. César, com 18 anos, viu seu nome aparecer. Sila exigiu que ele se divorciasse de Cornélia, filha de um aliado de Mário. César recusou. Fugiu de Roma. Escondeu-se em territórios hostis. Mudava de esconderijo a cada noite para escapar dos caçadores de recompensas. A juventude de César foi uma escola de sobrevivência. Enquanto se escondia da morte certa, serviu no exército romano na Ásia Menor. Ali, ganhou a coroa cívica, a mais alta condecoração militar romana, por salvar a vida de um companheiro em batalha. Tinha 20 anos. Mas foi um episódio aos 25 que revelou quem ele realmente era. Navegando pelo Mediterrâneo, piratas cilícios capturaram seu navio. Exigiram um resgate de 20 talentos de prata, uma fortuna. César riu na cara deles. Segundo Plutarco, ele afirmou que valia pelo menos 50 talentos e insistiu que aumentassem o valor. Os piratas acharam graça. Durante 38 dias de cativeiro, César viveu entre eles como se fosse o líder. Ordenava silêncio quando queria dormir. Recitava poemas e discursos, e chamava de bárbaros ignorantes os que não aplaudiam. Prometeu que voltaria para crucificá-los. Todos riram. O resgate chegou. César foi libertado. Em questão de semanas, reuniu uma pequena frota por conta própria, perseguiu os piratas, capturou-os e recuperou o dinheiro do resgate. Depois, cumpriu a promessa. Mandou crucificar cada um deles. Como gesto de clemência, porque haviam sido hospitaleiros, ordenou que lhes cortassem a garganta antes, para abreviar a agonia. Essa era a clemência de César. De volta a Roma, após a morte de Sila, César começou sua escalada política. Mas Roma não era lugar para homens pobres com ambição. Cada cargo público exigia gastos enormes, jogos para o povo, banquetes para aliados, subornos para eleitores. César se endividou de forma absurda. Suetônio registra que, antes de ocupar qualquer cargo importante, ele já devia o equivalente a milhões de sestércios. Seu credor mais importante era Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma. Crasso havia feito fortuna comprando propriedades de proscritos durante as guerras civis, às vezes, enquanto os donos ainda agonizavam. Ele viu em César um investimento. Pompeu Magno,
o general mais famoso da época, completou a aliança. Em 60 a.C., os três formaram o primeiro triunvirato, uma aliança secreta para dominar a república. Não era um cargo oficial. Era um acordo de bastidores. Roma ainda fingia ser uma república livre. César conseguiu o consulado em 59 a.C. No ano seguinte, como recompensa, recebeu o governo da Gália Cisalpina e da Ilíria, e logo também da Gália Transalpina. Províncias distantes, cheias de tribos guerreiras. Para qualquer outro político, seria um exílio. Para César, era a oportunidade de construir algo que Roma não podia ignorar, um exército leal apenas a ele. As guerras gálicas duraram 8 anos, de 58 a 50 a.C. César não apenas conquistou a Gália, ele a transformou. Tribos que haviam resistido ao avanço romano por séculos foram derrotadas uma após outra. Os helvécios, migrando em massa, foram massacrados. Os belgas, considerados os mais bravos da Gália, foram subjugados. Os germanos de Ariovisto, empurrados de volta para além do Reno. Os números são brutais. O próprio César, em seus comentários sobre a Guerra Gálica, registra com precisão contábil, 1 milhão de gauleses mortos, outro milhão escravizado. 800 cidades tomadas. 300 tribos submetidas. Historiadores modernos debatem se esses números são exatos ou propaganda. De qualquer forma, a escala era monstruosa. César escreveu seus relatos em terceira pessoa, como se fosse um observador neutro narrando os feitos de outro homem. Uma escolha deliberada. Criava distância, autoridade, objetividade aparente. Ele foi o primeiro general romano a cruzar o Reno, construindo uma ponte em apenas 10 dias para impressionar os germanos. Foi o primeiro a invadir a Britânia, 2 vezes, em 55 e 54 a.C. Não conquistou a ilha, mas trouxe reféns e tributos. E trouxe algo mais valioso, a lenda de um homem que levava as águias romanas onde nenhum outro havia ousado. Enquanto César conquistava a Gália, Roma mudava. Crasso morreu em 53 a.C., numa desastrosa campanha contra os partos. Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, morreu no parto 1 ano antes. Os dois laços que mantinham a aliança se desfizeram. Pompeu, pressionado pelos optimates, voltou-se contra seu antigo aliado. O Senado exigiu que César dispensasse suas legiões e voltasse a Roma como cidadão privado, o que significava enfrentar processos, exílio, talvez a morte. Em janeiro de 49 a.C., César tomou sua decisão. Marchou com a 13ª Legião até o rio Rubicão, a fronteira entre a Gália Cisalpina e a Itália. Nenhum general podia cruzá-la armado. Era a lei mais sagrada da República. César parou na margem. Segundo Suetônio, murmurou uma frase de um poeta grego, alia iacta est. A sorte está lançada. E atravessou. A guerra civil durou 4 anos. Pompeu fugiu para a Grécia, depois para o Egito, onde foi assassinado por conselheiros do jovem faraó Ptolomeu. César o seguiu até Alexandria, onde se envolveu com Cleópatra e enfrentou uma revolta local. Depois, esmagou os últimos pompeianos na África e na Espanha. Em 45 a.C., não havia mais ninguém para enfrentar. César era ditador perpétuo. E estava completamente sozinho no topo. César reformou o calendário juliano durou 1600 anos. Planejou bibliotecas, obras públicas, a drenagem de pântanos, novas colônias para veteranos. Perdoou seus inimigos, incluindo Bruto e Cássio. A clemência era sua marca registrada. Também foi sua sentença de morte. Nos idos de março de 44 a.C., 23 punhaladas encerraram sua vida aos 55 anos. Os conspiradores acreditavam que estavam salvando a República. Estavam errados. A morte de César desencadeou mais 13 anos de guerras civis. No final, seu sobrinho neto Otaviano emergiu como vencedor e se tornou Augusto, o primeiro imperador. A república que os assassinos queriam proteger nunca voltou. César deixou um testamento. Nele, adotava Otaviano como filho e herdeiro. Deixava também seus jardins ao povo de Roma e 300 sestércios para cada cidadão.
Mesmo morto, sabia como conquistar a multidão. Se essa história te fez ver Roma com outros olhos, inscreva-se no canal. Toda semana, mais registros perdidos ganham voz aqui.